De volta, ainda falando das substituições do núcleo benzênico, tá? Vamos chamar a aula anterior de aula 4, vamos chamar essa aqui de aula 5, tá? Então isso aqui é uma continuação do nosso vídeo anterior que fala de substituições no núcleo benzênico. Muito bem, vamos continuar as questões. Benzeno e cloreto de dodecila na presença do cloreto de alumínio. Muito bem, eu posso escolher qualquer um dos hidrogênios para substituir aqui. Eu já deixei um ali destacado, tá? Mas você poderia escolher qualquer um. Isso aqui não é um halogênio, é um haleto de alquila, certo? Quais são as reações que ocorrem no núcleo benzênico? Você lembra? O núcleo benzênico sofre processo de substituição. Você vai substituir o hidrogênio, ok? Quais são os principais atacantes que nós temos aqui para o núcleo benzênico? Nós temos a halogenação, nós temos a alquilação, nós temos a acilação, nós temos a nitração. Isso foi mostrado no vídeo anterior, mas a gente pode fazer uma revisão rápida aqui, ó. Como é que eu devo desmembrar esses reagentes? Eles todos sofrerão heterólise. No caso do haleto de alquila e haleto de acila, o halogênio negativo, o grupo alquila positivo. No haleto de acila, halogênio negativo, o grupo acila positivo. Por isso é chamada acilação, porque é este grupo que vai para o núcleo. Por isso essa aqui é chamada alquilação, porque é um cátion alquila que vai para o núcleo. No caso da halogenação, tanto faz, certo? Quem vai ficar negativo e quem vai ficar positivo. Nitração e sulfonação. Cuidado aqui, ó. Quando esses ácidos reagem com o benzeno, ocorre uma cisão heterolítica um pouco diferente daquela que você está acostumado a fazer quando se trata de ácido. É porque aqui muda o processo, muda o mecanismo, isso tem interferência do catalisador, por isso você tem uma cisão um pouquinho diferente. Então, cuidado. Na nitração você faz OH- NO2 positivo. OH-, SO3H positivo. Na sulfonação, NO2 positivo, SO3H. Deixei aqui, ó, as espécies que irão substituir o hidrogênio. Esse hidrogênio, quando sai, ele se junta com a parte negativa. E essa parte positiva vai substituir o hidrogênio. Então, um haleto de alquila, halogênio negativo, grupo alquila positivo. Eu escolho qualquer um dos hidrogênios, tá? O eletrófilo ataca o núcleo e você tira o hidrogênio de lá, ó. Olha só que nós vamos obter aqui um composto aromático ramificado, ó, C12H25 mais o HCl. Esse aqui é o dodecil. Por que dodecil? Porque aqui tem 12 carbonos, né? O prefixo para 10 é dec, para 11 seria um dec, para 12 é dodec. Então, dodecil benzeno. Olha, essa reação é importante, por exemplo, na indústria de detergentes. Benzeno, reagindo com haleto de alquila, dá esse dodecil benzeno. O que a indústria faz depois? Pega esse dodecil benzeno, faz uma sulfonação dele, para dar um ácido sulfônico e no final converter num sal, que são esses detergentes comuns que nós utilizamos, por exemplo, na lavagem de louça, certo? E na lavagem de roupa, aquilo que a gente chama de sabão em pó, na verdade não é sabão em pó, deveríamos chamar de detergente em pó, mas num outro momento, numa outra aula, a gente esclarece isso aí. Benzeno e cloreto de acetila, certo? Qual é o objetivo, por exemplo, dessa reação? É introduzir aqui no núcleo o grupo acila, ó. Já que o halogênio é negativo, quem que ataca o núcleo? O grupo acila. Então, você vai fazer uma acilação. Então, o objetivo da reação com haleto de acila é fazer uma acilação do núcleo, transformando o hidrocarboneto numa cetona, ó. Opa, ajeitando aqui um pouquinho. CH3 mais HCl. Certo? Formamos aqui uma cetona, que eu posso chamar na nomenclatura radico-funcional. Eu escrevo o nome da cetona, vejo os grupos que estão ligados a carbonilo, olha, fenil e metil, e escrevo em ordem alfabética, né? Cetona fenil metílica. Vamos usar aqui a letra A. O cetona estaria no gênero feminino, né? Então, cetona fenil metílica. Qual é o objetivo da alquilação? É alquilar o núcleo, é obter um aromático ramificado. Veja que o benzeno não é ramificado. Quando você faz uma alquilação, você transforma esse composto num aromático ramificado. A acilação transforma o benzeno em quê? Transforma o benzeno numa cetona. Na aula passada, nós vimos essa questão aqui, ó. Isso aqui foi da aula passada, ó. Qual é o objetivo da halogenação? É transformar o hidrocarboneto num aromático halogenado, introduzir um halogênio no núcleo, é o objetivo da halogenação. Dessa aqui, ó. Já da alquilação, qual é o objetivo? Introduzir um grupo alquila, formando um aromático ramificado.
e da acilação e transformar o benzeno numa cetona, ok? Vamos lá. Nitração, benzeno e ácido nítrico. Já coloquei aqui, já facilitei, certo, pra gente aqui, ó, já deixei no ponto de você fazer a quebra. Isso não vem assim em provas, tá? Na prova vem só a fórmula. O que que é isso aqui, ó? É o catalisador. Tá bom? O ácido sulfúrico misturado com o nítrico, ele catalisa a nitração. Então, cuidado, tá? Quando aparecer essa mistura ácido nítrico, ácido sulfúrico, mais o benzeno, o ácido sulfúrico é o catalisador. Esse aqui vai fazer o processo de nitração, tá? Quem ataca o núcleo? O eletrófilo. Em qual carbono? Em qualquer um. Já deixei um aqui especificamente para a gente fazer a substituição. Qual é o objetivo dessa reação? É obter um nitro composto aromático. Quando você faz a nitração do alcano, você obtém um nitroalcano. Quando você faz a nitração do benzeno, você obtém um nitro aromático. Nesse caso, o nitrobenzeno. Benzeno e ácido sulfúrico, certo? Muito bem, nós temos aqui o anidride sulfúrico catalisando o processo, então eu tenho isso aqui, ó. Ok? Nós temos aqui a saída do hidrogênio e a entrada do grupo sulfônico. Você tem aqui um ácido benzeno sulfônico. Então você obtém ácidos sulfônicos aromáticos, tá? Tudo bem? Tá encerrando já, vamos lá. Vamos ver o que que nós temos aqui mais adiante. Tá grudado aqui, a gente vai já desgrudar esse papel, pronto. Olha só que interessante essa reação, olha. Benzeno com ácido clorosulfúrico, ó. Quer dizer, ao invés de ser o ácido sulfúrico, tá? Se uma das hidroxilas do ácido sulfúrico for substituída pelo cloro, ele é chamado de cloro sulfúrico. Nota o que vai acontecer, no processo semelhante lá, o da sulfonação. Sai o hidrogênio, formando água aqui com essa hidroxila, e este grupo vem para cá, ó. Olha o composto obtido, né? E tem o grupo SO2, ó. Cloro mais água. Certo? Então, nesse caso, não é obtido um ácido sulfônico. É obtido um cloreto, certo? Que tem este grupo, que nós chamamos aqui de grupo sulfonila, tá? Muito bem. Agora, um outro comentário que a gente precisa fazer. Você lembra da nitração, que deu o nitrobenzeno agora? É muito comum, tá? Eles associarem aquela reação de nitração com essa aqui, ó. Esse caso aqui, você tem hidrogênio, e aqui você tem o nitrobenzeno, tá? O objetivo dessa reação é substituir esses oxigênios pelos hidrogênios. Você vai fazer uma hidrogenação. Toda hidrogenação ela é chamada também de redução. Porque toda vez que uma substância recebe hidrogênio, quem receber hidrogênio vai sofrer redução no NOx, tá? Então vai dar NH2. E o que acontece com esses dois oxigênios aqui? Formam moléculas de água, tá? Se você quiser deixar balanceado, lembre que tem dois oxigênios aqui, basta você colocar dois aqui, ó. Aí quantos hidrogênios você tem aqui, ó? 2, né? Mais 4 aqui, 6, são justamente esses 6 aqui. Então a redução do nitrobenzeno forma a anilina, tá? É um processo importante da indústria, porque a anilina ela é matéria-prima para a indústria de corantes, ok? Muito bem. Para finalizar, como o núcleo benzênico ele tem ligação π, tá? Ele, em função das ligações π, ele se comporta nas reações como se fosse saturado. Então, por isso você tem a substituição eletrofílica. Porém, é possível você forçar a adição. Já que ele tem ligação π, você pode forçar um processo de adição. Os dois casos que interessam a gente comentar, tá? É a hidrogenação. Veja como é difícil hidrogenar o benzeno. Quando você for estudar, por exemplo, a hidrogenação do alceno, você vai ver que a hidrogenação de um alceno ocorre o hidrogênio, a pressão do hidrogênio basta ficar 1 atm. E a temperatura pode ser ambiente, quando é um alceno, um alcino. Olha como é difícil hidrogenar o benzeno. Por que ele resiste tanto a esse processo de hidrogenação? Porque justamente vai forçar a quebra das ligações π, ó, no processo de adição. Quebra as ligações π, né? Ocorre a adição dos hidrogênios, a união desses hidrogênios, um hidrogênio para cada um desses carbonos aqui, ó. Dando, repara que aqui, olha, tinha um, né? Agora cada carbono tem 2. Olha a fórmula qual é, ó. C6H6, que é o benzeno, ó. Quantos hidrogênios tem aqui, ó? 3H2, não é isso, ó?
vai formar o que? Ó? O C6H12. Então eu tenho a união de dois reagentes para formar um produto. Isso é um processo de adição. Não é um processo fácil de fazer. Você está vendo aqui, ó, essa resistência do benzeno é explicada pela ressonância, pela sua estabilidade. A halogenação com luz e aquecimento também é possível se você não usar o catalisador, tá? Deixar bem claro. Se você usar o catalisador no benzeno, você tem um processo de substituição. Vamos lembrar do vídeo anterior. Estou trazendo aqui lá do vídeo anterior. A halogenação com catalisador, você tem uma cisão heterolítica, substituição no núcleo, dá o clorobenzeno. Se ele falar que o benzeno foi tratado com cloro sob intensa atividade de luz ultravioleta e aquecimento, aí você vai ter um processo de adição, ó, certo? Você tem cisão homolítica e esses cloros atacam, né? Cada cloro vai atacar um carbono. Você tem aqui um total de 6 átomos de cloro, né? Para cada molécula de benzeno, ou para cada 1 mol, 3 mols. Então eu tenho aqui 6 cloros, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá essa fórmula C6H6Cl6. Tem este nome aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexaclorociclohexano. Aqui não existe mais benzeno, aqui é o ciclohexano, é bom deixar claro isso. Porém, na nomenclatura vulgar, aquela chamada usual, esse composto é conhecido pela sigla de BHC. De onde vem BHC? B vem de benzeno, H de hexa, benzeno, hexa, C, clorado. Mas não existe mais benzeno aqui, é por isso que é um nome usual, vulgar, não é sistemático.